todo bom brasileiro deixa tudo pra última hora, né? Na hora que for 24 de dezembro, às meio-dia, 13 horas da tarde, eu tenho certeza que vai chegar algum carro pra trocar alguma coisa pra revisão. Só que com isso, o custo é mais alto, a disponibilidade de peças é mais baixa. Então você, dono de carro, que está assistindo a gente, faça a revisão com antecedência. Eu tenho certeza que você vai ser muito mais bem atendido, com melhor capacidade técnica, com melhor preço, e com isso você vai conseguir ter o máximo de segurança. Olá, sejam bem-vindos a mais um Gates Pod. Eu sou a Adriana Cantoni, gerente de marketing aqui da Gates. E antes da gente começar, eu quero lembrar vocês de seguirem o canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo episódio. E hoje, mais do que uma conversa técnica, a gravação de um episódio do podcast, a gente quer fazer também uma homenagem. Aqui no Brasil, no dia 20 de dezembro, a gente comemora o Dia do Mecânico, um público que é super importante para a Gates. Sem vocês, claro que nada disso aqui existiria. E para comemorar essa data, eu trouxe um dos mecânicos famosos aqui do Brasil para conversar com a gente. Conhecido também como Porcel Resolve por muitos, mas o nome dele é Daniel Porcel. Bem-vindo, Daniel. Obrigado. Tudo bom? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo lá de Atibaia conversar com a gente um pouquinho. A gente já tem uma parceria, a gente já conversou, já apareceu juntos aí nas redes sociais algumas vezes. Quem segue a gente sabe que você já apareceu no nosso Instagram. Mas hoje a gente está aqui para falar um pouquinho da sua história. Então, para começar, cada mecânico tem uma história diferente, cheio de emoções. E eu queria que você contasse a sua história, a história do Daniel e a história também da Resolve, que hoje em dia é a sua oficina. Vamos lá. Eu comecei no setor automotivo com 12 anos de idade. Resumindo bem, contando um pouco da história de vida mesmo. Sim. Minha mãe teve uma doença super rara. E meu pai, gente, tava passando uma dificuldade financeira muito grande na minha família. E meus pais conseguiram uma bolsa em um colégio particular. Diferente do colégio municipal, estadual, que a merenda é gratuita, a merenda era paga. Imagina, eu com 12 anos de idade, adolescente, não queria levar mais marmitinha, lancheirinha pra escola. E abri uma oficina na frente da minha casa. Essa oficina não existe mais, ela chamava Lion Power. Leão, porque ele tinha um cachorro que o nome era Lion. E eu entrei com 12 anos para limpar peça, até as fezes do cachorro eu pegava ali na oficina. O que precisasse fazer. O que precisasse fazer, eu fazia. E fui desenvolvendo nessa oficina devagarzinho. Eu sempre gostei de carro. O carro era um hobby, um know-how. Eu ia perguntar isso. Já tinha alguém na sua família que tinha... Porque é muito comum ter alguém na família que ama carro e aí você herda essa paixão. Você herdou essa paixão de alguém ou não? Meu pai sempre gostou muito. Meu avô, pai do meu pai, gostava muito. Eu tinha um falecido avô que era instrutor de autoescola. Mas não tinha, assim, alguém que trabalhava no setor automotivo. E eu comecei a trabalhar com 12 anos por precisão. E também para criar independência. Naquela época podia, né? Para pagar a sua merenda. Minha merenda. Eu sou um pouco fortinho, né? Para não falar outra coisa. E aí eu queria ter essa independência. E aí eu fui devagarzinho me destacando. Eu comecei a apertar uma roda, limpar alguma coisa. Aí o dono, o proprietário do local, viu que eu fui me destacando em algumas coisas, foi me colocando algumas responsabilidades. Lá que eu aprendi a dirigir, fazia manobra, e eu começava a mexer no scanner. Imagina, garoto, facilidade. Aí eu não tinha muito mão na obra de fazer um motor, alguma coisa assim, mas eu comecei a trocar pastilha de freio, comecei a fazer a suspensão. Cheguei a fazer uns 2, 3 cabeçotes, isso de 12 a 17 anos. Então eu fui me destacando, e fiquei bastante tempo ali. Gerando experiência. Eu sou da época, quem assiste vai lembrar que não tinha pasta, lavava a mão com gasolina. E não tinha insalubridade, não tinha nada na época, né? Não tinha nada, inclusive trabalhar, porque, né, se você for empregar hoje alguém de 12 anos na sua oficina... Não pode. Não pode. Nem então, menor aprendiz não consegue, Não consegue. Então, tem muita gente que começou assim, muito novinho, porque naquela época era isso. Vou fazer o que dá pra ter meu dinheirinho, ajudar na família, ter minha independência, que hoje em dia as pessoas nem imaginam. Não consegue, né? E na época, imagina, né? Se hoje em dia já tem zoação, pega faísca em pó, Eu lembro uma vez que eu tava trabalhando com uma camiseta, um gerente lá da oficina falou, vira essa bateria, esse ácido. Não falou ácido, essa água da bateria que sua camiseta vai ficar branquinha. Sim. Eu virei na minha barriga, ficou em carne viva. Aquelas brincadeiras de oficina, né? É marreta de desempenar vidro, todas essas coisas que todo mundo sabe. E aí fiquei até os 17 anos. Entre 17 e 18,
eu peguei exército. Eu servi exército, peguei CPUR e não consegui trabalhar nesse período, logo na virada. E aí eu fiquei um pouquinho no exército. E aí, como que eu peguei CPUR, que é oficiais da reserva, eu consegui sair para assumir um novo desafio de um trabalho. E aí eu saí de lá, entrei numa empresa produtora de DVD. Essas empresas grandes, tipo produtoras de filmes norte-americanos. Sim. Fui promotor de merchandising, atendia redes, vamos supor, redes de supermercadistas, etc., do setor de bazar. E aí eu tava lá, teve aquele programa da MTV que não existe mais, chamado Pimp My Ride. Sim. E aí foi numa antiga loja que não existe mais, na zona norte de São Paulo, perto de onde eu morava, Carangos, e me chamaram para coordenar esse Pimp My Ride. Eu falei, mas nossa, coordenar o quê? 18 anos? Eu fiquei até meio perdido. Mas era como se fosse um suporte técnico. Eu vistoriava o carro. A pintura saiu certo? O que não saiu? O som tá na equalização correta? Essas coisas assim, Sim. O batidão geral. E aí tava trabalhando lá na Carangos, e aí mandando currículo, porque eu queria, sempre tive um sonho de trabalhar numa grande multinacional, alguma coisa assim. Mandando currículo, aí uma multinacional de abrasivos me chamou, de lixas, abrasivos, do setor automotivo, só que eu não passei no processo seletivo. Passou 2, 3 semanas, uma outra multinacional me chamou para um processo seletivo. Eu entrei como terceirizado, promotor de merchandising. E é engraçado, a gente vai chegar na história, mas tipo, comecei na oficina, fui pra fábrica. Sim. E aí fiquei 12 anos na fábrica. Bastante tempo. Saí da fábrica como Key Account Manager, que eu atendia... Você começou como promotor. Como promotor, terceirizado. Você foi efetivado dentro? Foi efetiva. A gente tinha... A gente não, né? Os promotores tinham algo na cabeça assim, nunca que a empresa X vai efetivar. E eu fazia a diferença. Eu falei, ela vai ter que me efetivar pelo meu trabalho, eu vou fazer a diferença. Eu tinha isso dentro de mim. Sim. E aí eu fui trabalhando como promotor de merchandising, fui promovido a promotor técnico, fui promovido a promotor técnico palestrante. Depois eu fui promovido, isso de um grande período, imagina, 12 anos. 12 anos. Coordenador nacional de vendas, aí coordenava o Brasil inteiro. Depois eu saí de coordenador nacional de vendas, virei consultor de conceitos de oficina. E depois de conceitos de oficinas eu saí atendendo as grandes contas, os grandes distribuidores do Brasil. Eu atendi essas grandes contas. E aí eu estava muito bem, amava o que eu fazia, só que eu recebi uma proposta tentadora de uma empresa alemã, só que não do setor automotivo. Uma empresa de motosserras, etc. Para cuidar de ferramentas elétricas e baterias. E eu fui. Só que assim, imagina, eu brinco que a graxa corre dentro do nosso sangue, né? Eu não gostei. De verdade, eu não gostei. Tinha o motor da motosserra, as ferramentas elétricas, só que não era algo prazeroso. Era não é um carro. Não é um carro. Era mais prazeroso eu estar na estrada dirigindo para atender um cliente do que eu estar atendendo aquele cliente. Então era paixão por carro mesmo? É paixão mesmo por carro. E beleza. Aí não gostei, fiz um acordo, saí dessa multinacional. Tudo bem que o salário era extremamente atrativo, mas não estava feliz. Eu tinha que fazer... na época minha esposa eu só namorava, a Patrícia... não estava grávida, nada, então você tinha menos compromissos, né? Aí, estava tudo certo para voltar para essa outra multinacional que eu fiquei 12 anos. Só que eu não ia ter quinquênio, não ia ter um monte de benefício que eu tinha. Então, eu tinha um salário de 2x e eu ia voltar com o salário de 1x. Eu falei, não vou. Tenho dinheiro guardado na cidade de Atibaia. Eu não morava em Atibaia, meu pai já estava morando em Atibaia. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, Zona Norte. Tá. Região perto do Mandaqui, ali. Sim. Na Vila Aurora, mais precisamente, o nome do bairro. E eu tinha um dinheiro guardado. Aí surgiu a oportunidade, eu falei, vou comprar uma autopeça. Pesquisando na Feira do Rolo, do Facebook, achei uma autopeça na cidade de Atibaia, vendendo. Só que aí foi o que começou o grande desafio, porque assim, eu administrei vendas, administrei conceitos, administrei promotores, só que você ter o seu próprio negócio é totalmente desafiador. Porque assim, é muito diferente você tratar com pessoas que estão em grandes multinacionais, como funcionários, do que você tratar com funcionários mais informais, etc. E aí comprei uma autopeça, que no final estava falida. Ele me apresentou números, balanço, DRE, tudo bonitinho. Na primeira semana que eu estava lá, já tinha pago o valor inteiro para ele. Ele falou que estava faturando em torno de 700 a 1.400 reais por dia. Faturamento, né? Não estamos falando de lucro. Sim. O dia que faturava 200 era muito. E aí a Patrícia, minha esposa, já estava grávida. E aí começou a bater aquele desespero, finanças, né? Apertando. Tinha sido mandado embora, todo o meu dinheiro investido lá. Comecei a fazer Uber de madrugada. Aí eu trabalhava na autopeça de domingo a domingo. Foi uma época bem difícil. De domingo a domingo na autopeça e fazendo Uber de madrugada. Aí, como na região de Atibaia, tava tendo aquela festa do peão em Bragança Paulista, e eu conseguia pegar aquelas viagens para Jundiaí, para Campinas, que tipo, conseguia levar 300, 400 reais para minha casa, que era legal. Conseguimos devagarzinho levantar a autopeça.
Começou a ter um faturamento aí de R$2.000, R$2.500. Tudo certo, tudo se desenvolvendo. 2 grandes redes vão para Atibaia. Eu tô falando de uma rede mundial e uma rede local. Automaticamente eu me senti assim, bem ameaçado, porque eu tava vivendo com o resto do que as outras autopeças não conseguiam ter. Tá. Pra dar exemplo, chegava com uma pastilha de um BMW 320i, que na cidade de Atibaia eu não tinha muito isso. Sim. E não tinha redes. O que eu fazia? Não tinha Lala Move, nada, mas eu tinha um menino pra mim, tinha um motoqueiro que ele trabalhava pra mim. Eu vendia pro cliente, cobrava do cliente, já tava embutido no frete, ele ia buscar de moto em São Paulo e voltava. E voltava. Você tava nichado ali. E aí crescendo nesse nicho. Só que as 2 outras redes que vieram pra Atibaia já tinha isso. E aí o produto que eu tinha uma margem, um percentual muito legal, eu ia ter que espremer. Só que eu não tinha dinheiro para manter o estoque. O mesmo dono desse prédio tinha um galpão na frente que ele reformou e ofereceu para mim. Aí eu olhei assim e falei, nossa, ali cabe uma oficina. E como que eu trabalhei com conceitos de oficinas por muito tempo, eu abri minha primeira oficina ali. Sensacional. Mas aí começou mais perrengue. Porque assim, imagina, a autopeça eu saí para virar uma oficina. E eu abri, pensando na região norte e nordeste, eu abri centro automotivo mais autopeças. O que aconteceu? Não deu nem cliente e nem oficina. E nem a oficina que comprava de mim deixou de comprar. Por quê? Abriu um concorrente. No norte e nordeste isso é normal. Você vê, no sul do Brasil tem um pouco também, né? Autopeça e serviço. Só que aqui não deu certo. E aí, digamos, quase quebramos. Uma situação difícil. E aí a gente foi devagarzinho alavancando. Chegou um momento que meu filho a gente já tinha ganhado o Benício. E a gente tinha 2 escolhas. Um exemplo básico. Fazendo vaquinha para comprar um NAN, que é o complemento do leite do meu filho. E oficina montada, legal. E aí eu pensei, eu vou ter assim... Eu conversando com alguns mentores, alguns conselheiros, etc. Falaram assim, Porcel, você tem 2 escolhas. Ou você seguir nisso e não priorizar sua família... Ou você simplesmente ligar um problema do banco, problema não sei o que lá, sujar seu nome, só que você fazer a sua empresa crescer. Imagina, 12 anos trabalhando em multinacional, tinha um limite de crédito sensacional no banco. Tinha 3 cartões daquele de crédito limited, fui lá, passei na maquininha da loja. Mentira. Falando sério, uns 60 mil, outros 70, outros 120 mil. Fiz isso, financei uma Mercedes 680, olha a cabeça que loucura. Financei uma Mercedes 680 num grande vendedor de carro, porque eu sempre quis focar no carro premium. Aí essa Mercedes 680 eu pagava na minha loja, abria o capô, colocava a capa. Era o marketing da loja para eu atender esses carros. E aí, o que acontece? Esse dinheiro que eu fiz de fluxo de caixa para pagar salário e aluguel estava acabando. E aí eu estava começando e eu lembro que eu consegui aprovar um valor X do financiamento dessa Mercedes, mas não aprovei total. Aí o que eu fiz? Cheguei pro dono da loja que eu comprei, eu falei, vamos começar a trocar em manutenção? Não tenho, eu já tenho meu mecânico. Eu falei, poxa, me dá uma chance, leva um carro para lá. Ele levou o primeiro carro, uma Evoque. Imagina, você tá acabando de abrir a oficina, chega uma Evoque. Conseguimos resolver. E não tinha experiência nenhuma, né? E aí a gente começou a atender essa loja de carro. Carro premium. Audi TT, Evoque, Volvo. Já começou com carro premium. Por quê? Porque eu fui lá e comprei essa Mercedes. E essa loja só tinha carro premium. E com isso o cliente avistava carro premium. Não tinha tanto a força das redes sociais. Sim. Avistava o carro premium. Ele ia onde? Na oficina que estava começando a atender. E ainda mais uma oficina com uma bandeira bem conhecida na região. A única da região. A gente começou devagarzinho a crescer. E hoje, 8 anos já como oficina. 8 anos, que é a idade que seu filho já vai fazer agora, isso mesmo. Né? Seu filho cresceu junto com a oficina. Cresceu junto com a oficina. Então, a oficina, quando você, lá atrás, com 12 anos, quando você começou a trabalhar em oficina, você não pensava em ter uma oficina. Nunca. Muito pelo contrário, você pensava em trabalhar em uma multinacional e depois que veio essa vontade de ter, essa necessidade quase de ter uma oficina e que deu super certo. Hoje em dia, quantos carros em média você atende? A gente está em torno de 120 carros mês. Quantos seguidores no Instagram? No Instagram tá com 53, acessos em redes sociais, e foi sem querer também a rede social, né? Mas em todas as redes sociais a gente tem 4 milhões de visualizações por mês. Então, cresceu demais, tomou uma proporção aí que talvez você nem imaginava. O menino de 12 anos nem imaginava que você ia chegar hoje. Você acha que a sua experiência no mercado, na indústria, fez alguma diferença na estruturação dessa oficina? Pouca, mas fez. Vou dar um exemplo. CNPJ novo, não consigo limite de crédito. Eu não atendi os grandes distribuidores, grandes contas. Quando que a gente fala das grandes contas, a gente está falando dos maiores distribuidores do Brasil. Sim.
Ligava pro gerente e não conseguia liberar crédito, calma aí. Vou dar um exemplo. Vou falar com o Sérgio Comolatti. Pegava o telefone e ligava pra ele. Ô, Sérgio, e aí, meu irmão? Contatos. Eu tô abrindo uma oficina, você me conhece, é o Porcel, não sei o quê, trabalhava em tal multinacional. Preciso de limite de crédito. Você ligava direto pro dono. Calma aí, vou liberar. Na hora, receber a ligação, não da pessoa, né? Mas tô com... te liberei um limite de 50 mil. A gente conseguiu. É uma coisa difícil. Porque o crédito no CNPJ novo ninguém libera no Brasil. Sim. E eu consegui isso. Então, a única facilitação foi essa. E também a bandeira da oficina. A bandeira da oficina, que a gente abriu uma oficina bandeirada, que isso não existia no conceito. E eu consegui abrir essa oficina bandeirada, por quê? Porque todas as oficinas que tinham essa bandeira, ela precisa ter uma estabilidade, uma oficina formada, uma oficina com credibilidade, vamos abrir a bandeira. Eu também consegui abrir a bandeira, porque essa bandeira era a mesma bandeira na qual eu trabalhei 12 anos. Você tinha o contato. Peguei o telefone e liguei pro presidente da empresa, da indústria. E aí, meu irmão, tudo bom? Tudo bom? Então, tô querendo abrir uma oficina. Não, mas isso não pode. A Alemanha não vai autorizar. Não, vai autorizar sim. Já tá a estrutura, tanto. Eu quero essa oficina e não tem nenhuma na região. População é X, eu já atendia, já fazia o estudo e não tem, e não vai ter ninguém. Não sei o que, não sei o que lá. Passou aí uns 40 dias. Liguei de novo, não vai liberar, não vai liberar. Mas nesse tempo você já tava lá estruturando a oficina. Já tava abrindo a oficina. Independente se fosse ter bandeira ou não, independente, eu sempre falei, eu sempre fui arriscando, igual cartão, essas coisas, Você né? arriscou bastante. E chegou um momento que eu liguei pra ele. Ele é aposentado, chamava Carlos. Carlos, não sei o que, eu preciso, não sei o que. Não, Porcel, vou liberar. Vou liberar, mas você é uma exceção, não sei o que, não sei o que. Consegui a bandeira. Sim. Então, assim, foi muito arriscado tudo que eu fiz. Só que brincadeira à parte. Se eu não tivesse arriscado, será que eu estaria no mesmo lugar que eu estou hoje? Sim, com certeza. Mas sujou um nome. Paguei depois. Deu tudo certo deu tudo certo. Depende da gente, né? Sim. Depende... Graças a Deus eu tive essa coragem. Porque se eu não tivesse isso, eu poderia estar de novo nessa multinacional, poderia hoje estar como vice-presidente, sei lá, diretor de alguma coisa. Mas será que eu teria essa paixão que eu tenho hoje? Será que seus olhos brilhariam tanto quanto brilha quando você fala hoje da Resolve? E isso foi assim, foi mágico, né? Eu agradeço muito a Deus, logicamente. Mas eu tenho certeza que também foi muito suor, muito trabalho, muito empenho. Me diz um pouco nessa questão de empenho de capacitação, porque você se afastou um pouco desse mundo da oficina por 12 anos que você ficou. Como que foi esse retorno? Porque hoje em dia, imagino que você tem uma equipe de mecânicos ali para te suportar, mas no começo era você que colocava a mão na massa. Como é que você fez para voltar para esse mundo em termos de capacitação, de treinamento? Como que foi essa virada para você? Na multinacional que eu trabalhei durante 12 anos, eu tinha muito treinamento técnico. Sim. E era livre. Vai ter um treinamento técnico de veículo, eu tava lá, porque eu sempre gostei. Você participou de tudo. Eu participei de muito treinamento técnico. Só que assim, mão na massa mesmo, tava apanhando um pouco. Mas aí você começa a voltar com o conceito. E quando que a gente abriu a oficina, era eu e mais um mecânico, depois entrou outro. E eu colocava a mão na massa mesmo. Eu cuidava mais da parte de undercar. Alinhamento, balanceamento, trocava uma correia dentada, alguma coisa. E mão na massa mesmo, sabe? Sem... É aquela história, ou você quer fazer ou não. E assim, eu sempre entendi dentro de mim que eu preciso saber para mandar. E assim, eu confio plenamente em toda a minha equipe hoje técnica. Só que, às vezes, tem pessoas que sabem, tem até mais experiência do que eu, normal. Só que eu consigo, poxa, você fez o torque correto do cabeçote? Você tensionou a correia dentada certo? Por que você não trocou a bomba da água? Você podia trocar algumas coisas assim. Eu tenho esse atributo técnico pela fábrica e tenho atributo técnico também pela experiência que eu tive de 12 a 17 e também pelos 8 anos de oficina. Hoje em dia, já faz uns 2 anos que eu não coloco mais a mão na massa. É raras as exceções. Também porque eu não tenho tempo. Sim. E pensando na estratégia do meu negócio, se eu colocar a mão na massa, eu não consigo gerar estratégia, não consigo administrar, não consigo fazer vídeo. Você cresceu, seu negócio cresceu e você tem que delegar e gerenciar, dúvida. De fato, né? Acho que hoje em dia o seu foco está muito no gerenciamento e fazer esse negócio crescer. Mas você tem o conhecimento, tanto que a gente vê você falando, você passa total confiança no que você fala. Então a gente sabe que você sabe do que está falando. Mas é interessante porque... Quem trabalha na indústria sabe. Eu participo de muito treinamento técnico, mas me colocar ali para mexer num carro, eu não vou conseguir. Então, sem dúvida. Então, mas eu acho que também se você não ficou focado, de repente, num só produto, você foi atrás de todo o conhecimento possível
E aí eu acho que entra o fator da paixão pelo carro. Sem dúvida. Né? E assim, quando que eu fiquei nos 12 anos nessa multinacional, durante um tempo, eu fui promotor técnico palestrante. Então, assim, a multinacional me treinou, essa empresa me treinou para eu aplicar uma peça, falando de velas de ignição, para eu aplicar a vela de ignição nas oficinas, porque tinha muita restrição. Então, eu ia lá, eu treinava o mecânico como aplicar. Eu mostrava os diferenciais. Então, o que acontece? Querendo ou não, assim, a mão na massa, o meu carro fui sempre eu que fiz manutenção. Hoje em dia eu não tenho nem mais paciência, nem saúde para fazer. Mas o meu carro sempre fui eu que fazia troca de óleo. Mesmo. Fazia troca de óleo, fazia tudo. Na minha casa sempre teve oficina, uma oficininha Sua pequenininha. oficina. Minha oficina. Então, automaticamente, quando que eu abri, eu apanhei muito. Mas vamos supor, o que 90% das oficinas hoje apanham? Um diagnóstico preciso. Não, eu já tinha isso porque eu tinha o conceito lá da fábrica. Sim. Eu sabia que o diagnóstico, como exemplo, um diagnóstico de qualquer veículo hoje, isso começa pela bateria. Então, eu já tinha isso, um checklist formado. E qual a vantagem que eu trouxe da fábrica? POPs, processos operacionais padrões. Porque imagina, você traz a fábrica para a oficina. Sim. Então, tem um lado bom e um lado ruim sempre, né? Porque a oficina é um negócio. É uma empresa. Por menor que ela seja, ela demanda uma gestão. Uhum. E eu sei que isso é a dor de muito dono de oficina, né? Então, de fato, quando você já tem isso, você sai um passo à frente, aí um conhecimento que nem todo mundo tem acesso. Uhum. Essa é a realidade, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem mais influenciadores falando sobre isso, a gente tem mais cursos, mais capacitação de gestão para donos da oficina. Graças a Deus que a gente tem isso, porque a gente sabe a importância desse negócio e a importância de conciliar o técnico com a gestão. Mas agora falando aí, você falou que apanhou um pouco no começo. Tem algum caso que te marcou? Tem. Algo que foi, assim, super difícil, mas que depois você falou, nossa, superei isso, eu supero qualquer coisa. Tem algum caso. Vou dar um exemplo. Logo quando que a gente abriu, nos 2, 3 primeiros meses, apareceu uma Blazer Vortec. E ainda tem isso, né? Você não começou com qualquer carro. Uma Blazer Vortec, para quem não sabe, 4.3 V6, aquela Blazer Zona que usa aquela aranha, aquele sistema de injeção que deixa qualquer um louco. E fizemos o diagnóstico e descobrimos que teve que fazer motor. Eu terceirizei para uma retífica, para a retífica me entregar o motor montado e eu colocar no carro. E essa retífica prestou um serviço horrível. O que aconteceu? Deu retorno, deu processo, porque o dono nessa hora, que indicou a retífica, ele pulou para fora. E aí eu consegui aprender, falando um pouco de gestão, que não é sempre que o cliente também é bem intencionado. Isso é triste a gente falar, mas isso acontece. Então, o que acontece? Tecnicamente, eu digo que eu não sofri tanto. Porque eu sempre soube muito do conceito. Mão na massa, pode ser que eu apanhei um pouquinho, mas em questão de eu desenvolver. Poxa, tá muito duro, não tô forte o suficiente, minha mão tá doendo, minha coluna tá doendo. Mas na gestão eu apanhei em questão não de entender o mercado de aftermarketing, mas mais de entender o cliente. O que o cliente espera, o que ele quer, o que ele não quer. Inadimplência aconteceu, um monte de coisa aconteceu que eu tive que aprender na marra. E na minha época, assim, hoje em dia tem muito curso, né? Sim. Muito curso, muito mentor. Na minha época não tinha nada disso. Você teve que aprender na marra, porque lidar com clientes também. E todo mecânico sabe disso. Tá difícil. Mas teve algum caso que teve o oposto? Que te deu mais esperança no começo? Que você falou, não, isso aqui eu consigo resolver? Teve muitos, provavelmente. Você tá aqui hoje, né? Sem dúvida. Que te deu muita esperança para continuar. Tem o Márcio, é engraçado que junto com esse motor dessa Vortec, de uma Blazer, eu fiz o motor 2.4 do S10. E essa S10 está até hoje com o mesmo motor, o cliente é super satisfeito. Ele chama Márcio, um amigo, um abraço, Márcio. Sempre tem isso, eu acho engraçado e eu acho muito legal isso, de cliente virar amigo. Sem dúvida. Ainda mais quando a gente está falando do interior, né? Tem essa aproximação. Mas quando a gente fala que o dono do carro tem um mecânico de confiança, é isso, né? É ter essa aproximação que muitas vezes vira amizade. E a gente tem outros casos assim. De gente que virou... eu brigava porque o carro estava sempre com problema porque cuidava mal, depois virou meu amigo, depois veio trabalhar para mim. Existem vários desses casos, né? E eu acho que essa relação do consumidor, do dono do carro com o mecânico é algo bem brasileiro, né? É brincadeira à parte. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu tenho um funcionário que quando que a gente faz hora extra, o que o mecânico faz? Pede uma pizza e uma Coca-Cola, né? Ele é um entregador de pizza. Ele era o entregador. E hoje é meu mecânico. Então, assim, porque ele foi mecânico muito tempo atrás, estava buscando uma recolocação. Nesse tempo, ele começou a entregar pizza. Então, olha que legal. A gente vai desenvolvendo essas coisas, né? Esse contato, essa intimidade. Lógico que agora, assim, com as novas funções que eu tenho como influenciador,
como administrador, eu cuido de algumas outras coisas, eu presto consultoria, treinamento para algumas empresas. Então, com isso, eu saí um pouco de cena na oficina. E ao mesmo tempo que é muito favorável, teve alguns clientes que também deixaram de ir por culpa da minha ausência, modo de falar. Mas eu não tenho o que fazer, né? Mas a sua equipe está inteiramente capacitada. Vamos Sem repassar dúvida. essa mensagem. Sem dúvida. Que você não está lá no dia a dia, mas a sua equipe carrega os seus valores, o seu jeito de trabalhar. Sem dúvida. E a Resolve cresceu porque você conseguiu estabelecer muito bem esses valores, processos, procedimentos que garantem a satisfação do cliente. E brincadeira à parte, quando que eu não tô, a equipe consegue fazer ter até um rendimento maior em alguns pontos, principalmente na parte de checklist, de gestão. A Karina cuida do atendimento, do primeiro atendimento, etc. E consegue gerir muito bem. Porque tem os POPs ali para seguir. Você pode ir até aqui, você pode ir até ali. Brincadeira à parte, eu tô lá, o cliente quer mais desconto. Com a pessoa que tá lá atendendo? Sim. Não. É esse o valor, o meu máximo é isso no Pix. Parcelado no cartão, é regras. Sim. Então, assim, tem um lado muito positivo, que é você deixar uma equipe bem treinada, né? Tecnicamente, raras exceções, eles entram em contato comigo. Se bicho pega em alguma coisa, eles te acionam e você tá lá à Sem disposição. dúvida. A gente vê no seu dia a dia que você tá sempre por dentro ali, em contato com o que tá acontecendo. Agora, fala um pouco da sua relação com a Gates. Como que você conheceu a marca? Como que você já aplica ela na sua oficina? Conta um pouquinho. Como você... Eu falei pra você falar como você ama a Gates. Eu sei que você ama de verdade, mas conta um pouquinho a relação com a nossa marca. Vamos lá. A Gates sempre foi uma das opções em questão de aplicar, desde linha de fasagem ali, né? Correias dentadas. Mangueiras eu fui descobrir depois. Kits de correia dentada, etc. Visando o quê? Qualidade. A minha empresa é uma empresa que atende um público A. E assim, a gente não trabalha buscando preço, eu trabalho qualidade. Não que a Gates não tenha preço, tem um preço bem competitivo, mas eu busco sempre qualidade. Então a Gates sempre foi a principal escolha nos distribuidores, quando que a gente compra. E recentemente a gente foi na fábrica, conhecer um pouco mais da Gates, e aí tem aquele orgulho, né? Porque você fala, poxa, além de eu estar aplicando um produto de qualidade, um produto muito bem posicionado no marketing, em questão de precificação, etc., eu também estou aplicando um produto que é um parceiro. É um produto você que eu posso contar. De perto ali como que é feito. Né? O carinho de vocês lá, etc. Eu tenho que falar. Então, assim, é um produto que é a nossa principal escolha. Muito Se eu vou orçar alguma coisa... tem marca X, marca X, marca X. Mas essa marca aqui é R$15 mais barato? Não. Se tem a Gates, a gente vai optar pela Gates. A gente estava falando, antes de iniciar a gravação, da questão... Como a gente tem alinhamento nessa questão de olhar para o sistema. Nós, como indústria... A gente reforça a necessidade de olhar para o sistema de transmissão como todo, no momento de uma manutenção, também no acessórios. E a Gates disponibiliza os kits justamente para facilitar essa manutenção, fornecer todas as peças numa só caixa, facilitar a gestão de estoque e tudo mais. Como que isso acontece dentro da Resolve? Você tem esse procedimento? A gente fala até... É polêmico aqui falar de troca de bomba d'água, mas como que aplica isso no dia a dia? Por experiência, eu não troco um kit de distribuição. Quando que a gente está falando de distribuição, a gente está falando do kit de correia dentada, né? Sim. Sem trocar a bomba d'água. Por quê? Vamos lá. Primeiro passo. A durabilidade daquele conjunto é feita para ser a mesma que rodou a correia. Antigamente, para querer agradar o cliente, pensar no bolso do cliente, não trocava. Você trocava o kit de correia, passava aí 1, 2 semanas, o carro voltava com bomba d'água. Em alguns casos, você mostrava para o cliente pagava a bomba d'água, só que sua mão de obra você não podia cobrar de novo. Sim. Ou você podia cobrar a mão de obra, a bomba d'água, só que o cliente ficava insatisfeito. Então, assim, o cliente hoje em dia ele quer uma solução completa para o carro dele. Não só nesse caso, você tem que ver lâmpadas, tem que ver palheta, tem que ver tudo no carro. Freio, você vai fazer o dianteiro, o óleo traseiro, etc. E o conjunto, o kit correia junto com a bomba d'água, é uma estratégia para trazer segurança para a empresa. Não é uma estratégia para ganhar mais dinheiro. Porque se for pensar em dinheiro, quantas vezes o carro vai voltar? Quanto mais voltar, melhor. Só que assim, vamos lá. Procedimento da Resolve. Vamos verificar correia dentada num veículo? Bomba d'água é verificação obrigatória. E não é só verificação in loco, é verificação externa. A bomba d'água é tirada e é verificado. Junto com isso, verificamos todos os roletes e tensores de acessórios. Até polia do ar-condicionado. Junto com isso, por que não vai trocar correia de acessórios? Estou dando um exemplo. O pessoal gosta só de trocar correia dentada e a correia de acessórios está lá velha. Então, assim, com isso, pontos importantes.
não temos mais retorno com o vazamento de bomba d'água e não temos mais retorno com o conjunto ali motriz de acessórios. E com isso, eu consigo gerar mais credibilidade ao meu cliente. Aí, às vezes, você, mecânico, pensa assim, poxa, mas se eu oferecer muito, vai dar mais caro. Medo de perder o cliente. Medo de perder. Só que assim, você vai perder se o carro voltar, meu irmão. Você não vai perder se você oferecer o serviço. Ah, tá caro, parcele mais vezes. Tá caro, dá um desconto no Pix, é o que a gente faz. Eu vou dar um exemplo, já teve caso da gente pensar que não tava precisando da bomba d'água. A bomba d'água tá muito boa, não precisa trocar. Aí depois a gente viu que ela tava com vazamentinho no selo dela. Liguei pro cliente, não sei o que, tá muito caro, na internet tá X. Eu fiz no custo. Mas por quê? Eu satisfiz o que o cliente precisa. Sim. Então, assim, às vezes a gente tem que sacrificar a nossa margem, etc., para trazer o melhor pro cliente. Não que seja o caso, daí é 1 a 1 milhão. Mas o foco nosso é trocar o conjunto completo. Porque eu preciso oferecer o máximo de segurança pro cliente. Sim. Se o seu carro, vou dar um exemplo, você é mecânico, você troca a sua correia, não troca o tensor? A gente tá falando, de um tensor, às vezes 70, 80 reais. Vamos pegar um motor de Chevrolet aí, fase 1, fase 2. O kit de correia desse carro é 170, 180 reais. Gente, por 180 reais, às vezes se perder o motor, você tem que pagar 5, 6 mil, não compensa. E detalhe, nós somos corresponsáveis pela manutenção do carro. Se um carro sair da sua oficina por uma revisão, você não vê uma lâmpada queimada, ele passar numa polícia e ele depois de processar, você é culpado disso. Não sei se você sabia disso. E a mesma coisa com o kit ali de distribuição, com a correia de acessórios. Então, assim, eu preciso oferecer uma solução completa para o meu cliente. E principalmente uma solução completa de segurança. Se seu carro original roda 60 mil, o que eu vou te oferecer vai rodar mais 60 mil. Se roda 90, vai rodar mais 90. Esse é o foco. Não é eu trocar uma correia dentada para daqui 2 meses ele voltar com vazamento no bomba d'água. Isso não existe. Aí ele vai na outra oficina. Não vai voltar para você. E com certeza a outra oficina vai falar mal de você. Sim. Vai se questionar por que não foi feito esse serviço. Sem dúvida, então assim... E aquele mesmo cliente que talvez negasse por conta do valor na hora, depois vai te culpar. Ele não vai lembrar que ele reclamou do preço da bomba d'água. Ele vai te culpar por não ter feito serviço. Por não ter visto. Ah, mas você não podia ter visto? Não sei o que, meu irmão, te passei o orçamento. Então, assim, tem algumas oficinas, que eu conheço algumas, de alguns outros influenciadores, inclusive, que eles não aceitam fazer um orçamento parcial. Nós ainda não estamos nesse nível. Mas ele passa o orçamento, se o cliente quiser, ou é completo ou não faz. Lógico que, separado por questões. Vou dar um exemplo. Vou mexer na correia dentada, o meu tem que ser o completo, porque senão realmente eu não faço. Só que, o que tem a ver freio com correia dentada? É um caso. Esses outros colegas fazem completo. Ou faz tudo, ou prefiro não atender seu carro. Sabe por quê? Justamente para não arriscar. Para não arriscar. E depois, porque é sua insatisfação, se seu carro der problema, não vai ser com você, vai ser com a oficina. Sim, com certeza. Se o cliente tem algum problema financeiro, desculpa a palavra, mas ele vai numa instituição bancária. Na oficina, ele vai para resolver o problema do carro. É uma boa fala. Um bom ponto de vista. Esse daí cabe até um corte, né? Porque, de fato, né? A gente sabe das dificuldades, né? Mercado brasileiro, o consumidor, mas até quanto vale a pena priorizar... não priorizar, tirar a segurança da manutenção por conta de 70, 180 reais. E a gente tem serviços hoje em dia de gestão de oficina para que você possa oferecer essas opções de pagamento. Acho que aí entra esse lado da gestão, que às vezes pode ser a dor de um mecânico, dono de oficina, de alinhar todas essas demandas para o cliente. Mas tenho certeza que quem está ouvindo a gente sabe dessa necessidade, que tem ótimos exemplos aí no mercado, como a Resolve, para mostrar que é possível. Agora, a gente está no fim do ano. Você sente que aumenta essa procura pela revisão por conta das férias? Como que tá na Resolve o ano para vocês? Tem alguma dica para passar para quem está ouvindo a gente? Como todo bom brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Na hora que for 24 de dezembro, às meio-dia, 13 horas da tarde, eu tenho certeza que vai chegar algum carro para trocar alguma coisa para revisão. Só que com isso, o custo é mais alto, a disponibilidade de peças é mais baixa. Então você, dono de carro, que está assistindo a gente, faça a revisão com antecedência. Eu tenho certeza que você vai ser muito mais bem atendido, com melhor capacidade técnica, com melhor preço, e com isso você vai conseguir ter o máximo de segurança. Sobre uma dica, vou fazer uma educação positiva, brincadeira à parte.
Ou você troca a correia dentada e verifica ela junto com a bomba d'água, ou você vai ficar na estrada. Qual vocês preferem? Já pede pro seu mecânico olhar tudo. Já chega falando que você quer a manutenção completa do seu carro e escuta o seu mecânico. E assim, muitos carros que têm correia dentada, às vezes você não sabe. Vou dar um exemplo. Todas as S10 2.8 turbo diesel é correia dentada. A pessoa não sabe. E eu já atendi 4, 5 com correia estourada, porque a pessoa não sabia. Então assim, verifique. Vá a fundo do seu carro, pega o manualzinho. Se você não sabe, se seu carro não tem manual, chega pro mecânico de confiança, pergunta, verifica a minha parte de distribuição, minha correia dentada? Ah, mas meu carro é corrente. Eu não preciso trocar a correia dentada. Ok, verifica a correia externa, verifica os rolamentos e verifica a bomba d'água. Porque senão vai ficar na estrada. Aliás, eu vou dar um spoiler aqui. A gente não tem corrente ainda. Mas... Ainda. Lá fora já tem os kits de corrente. Poxa, gostei dessa notícia, hein? Logo. Pode deixar que quando a gente for lançar, a gente te avisa. É difícil achar uma corrente de qualidade hoje. Eu compro em concessionária. Vocês vão achar. Ótimo, ótimo. Fala pra gente um pouco agora quais são os planos da Resolve pro futuro, tá em expansão, onde a gente pode achar o Daniel, quem quer entrar em contato. Faz um pouco aí a divulgação da sua oficina. A Resolve, a gente desvinculou a Porcel da Resolve, né? Pelo conhecimento do público, em cima da Resolve. Hoje, a Resolve está localizada em Atibaia, no centro de Atibaia. Sim. É a maior oficina mecânica de toda a região ali. Detalhe, é uma oficina mecânica. Nós temos um espaço bem grande que o pessoal pensa que é centro automotivo. Não, é uma oficina mecânica. Lógico, eu faço alinhamento, balanceamento, undercar, mas o foco é ser uma oficina mecânica, mexer com motor, mexer com transmissão, mexer com o que ninguém quer mexer hoje em dia. Até a parte elétrica. Sobre expansão da Resolve. Estamos sendo assediados sobre algumas coisas, não vou dar spoiler, mas esses dias eu postei uma enquete. Vem coisa boa por aí. Esses dias eu postei uma enquete, porque o pessoal às vezes pergunta, em direct, etc. Ô, Porcel, quando que a minha oficina vai poder ser Resolve? Deixa o spoiler, né? Não vou falar mais nada, mas... Fica pro ano que vem. São coisas legais. Fica pro ano que vem, você volta aqui pra contar as novidades. A gente já tá no final do ano, vamos pensar no 13º, pensar... no peru de Natal. Sim, e bom, seguir você nas redes sociais. Isso mesmo. A rede social é Porcel Resolve. Isso mesmo, Porcel com S, @Porcel Resolve. Siga lá, acompanha. Todos os dias 2 vídeos de dicas técnicas, falando sobre o mercado automotivo. Eventualmente alguma dica de gestão. Não ao nosso público, só que assim, as dicas de gestão que a gente tem falado são dicas bem polêmicas, dicas que fazem a diferença. Às vezes é algo que você não sabia, que você aplicando na sua oficina, você vai aumentar seu faturamento, vai conseguir encontrar mecânico que você não encontrava. O pessoal fala muito hoje em dia da dificuldade de mão de obra. Eu não tenho isso. Mas por quê? Porque eu adoto alguns procedimentos. E a gente fala isso no nosso perfil. Muito legal. Sigam, porque realmente nunca falha, é muito conteúdo relevante. Não é à toa que você cresceu, não é à toa que a Resolve tem esse sucesso hoje em dia. E que continue crescendo. Obrigado. E que a gente continue em contato. Espero que a gente possa ser parceiros aí. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço. E fica aí a nossa homenagem, você representando os mecânicos. Que legal. Me sinto honrado com isso. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada a quem assistiu até agora. Não esquece de seguir também a Gates nas redes sociais. Qualquer dúvida, qualquer questão que queira, a gente está à disposição. Deixa o seu comentário aqui se você é mecânico, se você gostou dessa conversa, qual que é a sua história que você quiser compartilhar com a gente, conta aqui nos comentários. E por hoje é só. Até a próxima.